Na Inglaterra é muito usado o termo One Season Wonder. A tradução disso para português seria tipo maravilha de uma temporada. E é um termo que muitos usaram, por exemplo, para descrever o Harry Kane quando ele surgiu, porque achavam que ele tava só com sorte, era só uma temporada assim que não iria se repetir, né? Depois o Kane continuou fazendo gols a rodo e até brincou com isso no Twitter. Mas muitos de nós aqui já fizemos o contrário. A gente viu um cara que tava brilhando e falou, pô, esse aí é o futuro. Mas no final das contas, ele fez apenas uma temporada boa. Então hoje a gente vai contar a história de 6 One Season Wonders aí do futebol europeu. E a gente já começa com um caso clássico, né, que é o do Miguel Pérez Cuesta, conhecido carinhosamente por Micho, um jogador aí que acabou encantando quem assistia a Premier League lá na temporada 2012-2013. O atacante espanhol começou a sua jornada jogando na segunda divisão do seu país, né, defendendo ali Celta de Vigo e Oviedo, até depois ir pro Rayo Vallecano e fazer a sua estreia na primeira divisão em La Liga e conseguir ter um bom desempenho na temporada 2011-2012, quando já começa a aparecer, né, depois que ele meteu 15 gols no Campeonato Espanhol. Com isso, o galês Swansea City, que na época jogava na primeira divisão inglesa na Premier League, abriu os olhão e foi pra contratar o cara. E logo na sua primeira temporada por lá, o Micho não parava de fazer gols. Tipo assim, tinha muita gente que nem tinha ouvido falar dele e começou a se surpreender, tipo, quem é esse cara? O maluco é bom, né? Ele chegou a liderar a artilharia da Premier League, tá? Por várias e várias rodadas e no final das contas, acabou como o quinto maior artilheiro daquela edição, com 18 gols marcados, ajudando o Swansea a ficar em nono na tabela, né? Uma classificação brutal, muito boa mesmo. E também a conquistar a Copa da Liga Inglesa. Que você pode pensar, tá, mas de torneios ingleses, a Copa da Liga é a menos importante. Sim, mas para um clube do tamanho do Swansea, esse aí, pra vocês terem uma ideia, foi o maior título da história dos caras. E o Micho tava lá, né? Essa boa fase cativou todo mundo que assistia e tal, e fez o cara ser até convocado pra seleção espanhola, amigo. E mais, quando ele tava metendo gol a rodo, tinha um jovem norueguês que gostava de assistir o cara jogar e virou fã do Micho. Era exatamente ele, Erling Haaland. O próprio Haalandinho explicou essa história, disse que ele era fã número 1 do Micho, que imitava as comemorações dele quando fazia os seus próprios gols, né? E tem mais, se tu for em posts antigos do Haaland no Instagram, ele ficava marcando o Micho, sabe? Pra conseguir obter a atenção do cara. O Haaland tinha 12 anos e o Micho era tipo o herói dele, né? Muito legal. Mas aquele início glorioso despencaria muito rapidamente. Entre queda de desempenho e lesões, né, que o Micho teve aí, ele acabou marcando apenas 2 gols na Premier League seguinte, em 2013-14. Pra quem há poucos meses atrás competia pela artilharia da Premier League com o Robin Van Persie e Luis Suárez, pô, tu meter 2 golzinhos, amigo, em 17 partidas, ele não jogou a temporada toda, é verdade, mas 2 golzinhos. Logo depois ele acabou saindo pro Napoli, mas não conseguiu fazer nenhum gol na sua passagem por lá, inclusive jogou muito pouco. Aí chegou a voltar lá pro Oviedo, mas também não deu certo, e em 2017 acabou tendo que se aposentar ali por causa das suas lesões no tornozelo, né? Mas as ruas não esquecerão o Micho da temporada 2012-2013. Agora você imagina o caso de um cara que começa a meter gol a rodo na Premier League, só que ele tem uma combinação de 2 fatores. Ele é inglês e jovem, que é tipo assim, a receita básica pro hype em cima dele explodir, né? Pois estamos falando de Saido Berahino, que fez uma temporada muito boa em 2014-15. Era apenas a sua segunda, né, na primeira divisão com o West Bromwich, mas ele já encerrou aquela temporada com 20 gols marcados em 45 jogos ao total. Como ele tinha apenas 21 anos nessa época, ele começou a entrar no radar de grandes clubes ingleses e chegou a ser convocado para a seleção principal da Inglaterra. Ele não entrou em campo, mas a convocação saiu. O hype em cima do Berahino na época era grande. Dizia-se aí que Tottenham, Manchester United estavam todos interessados e que o Liverpool chegou a mandar uma proposta de 23 milhões e meio de libras. Só que o West Bromwich tava... Não, esse cara é uma joia. Eu quero no mínimo 25 milhões. E aí parece que o negócio não fechou. E no final das contas, talvez eles se arrependam amargamente, né? Isso porque o Berahino ficou completamente pistolaço de não ter sido autorizado a sair do West Bromwich, né? Que foi a público no Twitter dizer que nunca mais jogaria pelo clube e tal. Um comportamento absolutamente antiprofissional. Obviamente ele acabou sendo multado pelo time, ficou afastado do elenco ali, teve que treinar separado, né? E aí no final das contas ele volta a jogar, mas assim, completamente já sem clima, com a temporada 2015-16 do Berahino sendo um fiasco, né? Ele
que tinha feito 20 gols na temporada anterior, chamado a atenção de todo mundo, agora terminou a temporada com 7 gols marcados. Praticamente 1/3 do desempenho da temporada anterior. E esse tweet que ele fez aí, completamente indignado, acabou saindo pela culatra, porque, tipo assim, não é só uma questão de que ele causou um problema dentro do clube dele, mas também quando o outro clube vai contratar, digamos o Manchester United, ele vai olhar pro jogador e falar, tá, esse cara ele pode causar problemas no futuro, ele pode ser indisciplinado. E aí no final das contas, o cara que poderia ter ido pra um gigante, acabou indo pro Stoke City por 12 milhões de libras, metade daquele valor que o Liverpool tinha oferecido, né? E tu tá ligado aquela piada de que, o Messi é bom, mas eu queria ver ele se provando numa noite chuvosa em Stoke? Pois é, por lá o Beraíno não tancou não, tá, esse desafio, e chegou a ficar mais de 900 dias sem meter um gol. Calcula aí que 900 dias dá 2 anos e meio, amigo, sem meter um gol, sendo que você é centroavante. No momento da gravação desse vídeo, o Beraíno tem 29 anos e defende o Limassol do Chipre. Pela Inglaterra, ele nunca chegou a vestir a camisa da seleção principal num jogo valendo, né? E por isso ele conseguiu mudar e acabou decidindo aí defender a seleção de Burundi, que é o seu país natal. É bizarro pensar que isso aconteceu com um cara que alguns chegaram a dar uma comparadinha com o Drogba, com o Eto'o, e dizendo ali que ele poderia ser o futuro da seleção inglesa. Mas é importante falar que ele tem uma baita história de superação. Ele enfrentou aí desafios incríveis na vida, como por exemplo chegar na Inglaterra aos 10 anos de idade, depois de ter perdido seu pai na guerra civil lá de Burundi, e ainda parece que enfrentou aí uma depressão profunda depois desse caso do West Bromwich. Então é realmente triste que a carreira do Beraíno não tenha vingado, mas aquela uma temporada o torcedor não esquece. Agora bora falar de um brasileiro que é o Afonso Alves. Esse camarada ficou muito tempo sem ser muito conhecido pelos brasileiros, porque ele teve um curtíssimo período no Atlético Mineiro e já foi fazer o restante da carreira inteira no exterior, né? E na Europa, o Afonso Alves não foi bem um cara de uma temporada só, porque ele também brilhou na Liga Sueca. Mas pra esse vídeo aqui, a gente tá considerando assim, que uma grande temporada é em alto nível, né? Como a Liga Sueca tem um nível mais baixo, mesmo que o cara tenha jogado bem lá, a gente não considera que dá pra comparar, beleza? Então ele teve boas temporadas lá no Orgrit e depois no Malmo. Aí sim ele conseguiu subir de nível e cavou uma vaguinha na Eredivisie, o campeonato holandês. Ele foi pro Heerenveen, que é um clube aí mais modesto, tá? Mas que isso não impediu o Afonso Alves de ter uma primeira temporada absolutamente brutal. Simplesmente o cara tinha acabado de chegar na Holanda e já foi o melhor jogador da liga e o artilheiro. Exatamente na temporada 2006-2007 ele brocou 34 vezes em 31 jogos. Vale lembrar que o Heerenveen nunca jamais ganhou o campeonato holandês, tá? Então mesmo sendo aí a Holanda, que talvez a gente não possa comparar aí com o nível, né, de Premier League, Série A italiana e tal, ainda assim é um feito dificílimo, uma média superior a um gol por jogo, cara, é absurdo o que ele fez. E pra você ter uma ideia também, os únicos brasileiros que conseguiram ser artilheiro do campeonato holandês, além do Afonso Alves, foram o Romário e Ronaldo, só isso. E não para por aí, o Afonso Alves tem mais um recorde, tá? Ele é o único jogador na história do campeonato holandês que conseguiu marcar 7 gols em apenas um jogo. Foi numa vitória de 9-0 pra cima do Heracles Almelo em 2007. Todo esse sucesso fez o Afonso Alves ser comprado por 17 milhões de libras pelo Middlesbrough, que na época disputava a primeira divisão inglesa, né? Só que lá ele não vingou. Quando chega, joga 11 jogos e faz 6 gols, ótima média, mas na segunda temporada broca apenas 4 vezes em 31 jogos. Ou seja, na Holanda, em 31, ele tinha feito 34 gols. E agora na Premier League, em 31 jogos, ele fez 4 gols. Só 30 menos. Mas nesse período que ele tava brilhando, ele também conseguiu uma vaguinha na seleção brasileira, exatamente. Teve aí um certo clamor, né? Por esse brasileiro desconhecido que tava metendo gol a rodo. Quem sabe não merece uma chance. Mas no final das contas, ficou provado aí que o Afonso Alves não era um jogador de nível alto pra seleção brasileira, né? Ele fez 8 jogos com a amarelinha, marcou um golzinho no amistoso contra o México. E no final das contas, acabou indo fazer um roteiro lá no Oriente Médio no fim da carreira, né? Passando aí por Al Sadd, Al Rayyan e Al Gharafa. Depois ficou sem clube por um tempo, acabou fazendo uns testes pra voltar pro próprio Heerenveen, mas acabou não passando no teste, né? E aí preferiu se aposentar mesmo. Então ele teve uma temporada de nível de elite e depois nunca mais, né? Até virou meio que um lendário jogador da seleção brasileira, assim, né? Que às vezes aparece um jogador mediano que tá metendo gol a rodo, tá em boa fase. Aí tem uns que falam, não, o Cicraninho tem que ser convocado. Mas vai ter outro que vai lembrar, pô, esse Cicraninho aí vai ser o novo Afonso Alves.
O próximo brilho de uma temporada aqui é o do Vincent Janssen. Esse camarada holandês era um centroavante que surgiu muito bem na segunda divisão do país, metendo 19 gols e dando 9 assistências numa temporada pelo Almere City. Aí ele foi contratado pelo AZ Alkmaar da primeira divisão e, cara, ele só precisou de uma temporadinha pra se apresentar pra Europa inteira. Isso porque na temporada 2015-16, o Janssen foi artilheiro da Eredivisie com 27 gols marcados. Venceu o troféu Johan Cruyff dado aí para o maior talento da temporada. E ainda fez uma campanha brutal, com direito aí a hat-trick pra cima do Feyenoord, jogo com 4 gols numa partida só. E é claro que os clubes ingleses já abriram o olhão, né? E quem foi atrás dele foi o Tottenham Hotspur. O garoto Janssen tinha 22 anos e parecia um bom reserva pro Harry Kane, né? E pra Inglaterra ele foi. Já dizia o ditado, todo dia sai de casa um otário e um esperto. O AZ, que tinha pagado 500 mil no Janssen, ganhou 22 milhões de euros na venda. Eis o resultado: em 27 jogos na Premier League, o Janssen conseguiu marcar 2 gols. Imagina só, cara, o Tottenham gastar tanto dinheiro num atleta assim pro ataque e o cara fazer pouquíssimos gols em tantos jogos, né? No final das contas, ele fez apenas 6 gols com a camisa do Tottenham. Eu tava lembrando aqui, né, como bom torcedor dos Spurs, que eu só lembrava de gol dele de pênalti. Fui procurar, dos 6 gols que ele marcou, 4 foram de pênalti, velho. Eu vi esse cara jogar e eu ficava pensando como é que pode, velho, um cara tão desengonçado, tão caneleiro, ter conseguido meter 30 gols numa temporada. Bom, depois ele acaba perdendo completamente espaço, né? Tem um empréstimo pro Fenerbahçe e depois foi vendido pro Monterrey do México. Ou seja, a carreira dele, que se esperava que pudesse ser de alto nível, não deu certo. Em nenhuma das 3 temporadas que ele jogou lá no México, ele conseguiu marcar mais de 10 gols, pra vocês terem uma noção. E atualmente, no momento da gravação desse vídeo, ele tá bem, metendo muito gol aí, mas pelo Royal Antuérpia da Liga Belga, que eu acho que não dá pra comparar aí com o desempenho das 7 principais ligas europeias, né? Mas também assim, nesse momento ele tá com 19 gols na temporada. E o Richarlison, né? Agora vem mais um caso de um cara que iludiu todo mundo e o nome dele é Alessio Cerci. Ele começou revelado pela Roma e não vingou, tá? Aí acabou rodando ali um pouquinho e foi parar no Torino. E aí no Torino o Cerci se encontrou. Ele tinha feito uma boa temporada de 2012-13 com a camisa do time, só que foi em 13-14 que ele realmente chamou a atenção da Europa. Isso porque o Cerci, que jogava ali na ponta, ou até como meio atacante, né, fez 13 gols e deu 11 assistências na Série A italiana, números excelentes para um jogador desconhecido. Com esse desempenho aí, ele ajudou o Torino a se classificar para a Liga Europa, um grande feito para o clube, e também foi convocado para a seleção italiana. O Atlético de Madrid se interessou, foi lá e contratou o cara, mas daí conforme eles foram se aproximando do que eles achavam que era um novo craque, foram chegando perto e viram que era um bagre. A sua passagem lá foi curtíssima, tá? Ele fez 9 jogos e marcou apenas 1 gol. Inclusive esse gol marcado foi no último minuto de um jogo que o Atlético meteu 5-0 no Malmo. Ou seja, ele não decidiu nada, mas mesmo assim saiu comemorando com a mão na orelha, né? Tipo, fala de mim agora. O cara tinha autoestima pelo menos, hein? Aí na temporada 2014-15, o Atlético de Madrid consegue colocar ele ali em parte do negócio que levou o Fernando Torres do Milan pro Atlético e o Cerci para o Milan. E aí o próprio Cerci admite que tinha sido culpa dele a falta de oportunidades lá na Espanha. Tava fora de forma e agora no Milan de repente poderia ser o momento do agora vai. Mas em 16 partidas na Série A ele consegue dar 5 assistências, marcou 1 golzinho apenas. E na temporada seguinte foi pior, 13 jogos, 0 gols. Mas o pior não era nem os números, cara. A gente fala muito de números porque eles exemplificam, né, um pouco do que aconteceu. Mas se você olhar o desempenho, o buraco era muito mais embaixo. O Cerci, eu lembro de assistir ele, cara, era horroroso aquele cara, velho. Pô, ele era muito pesadão, errava tudo, parecia um boneco de posto em campo, cara. E desde esse brilhareco que ele teve aí, passou pelo Atlético e pelo Milan, né? Rodou aí por Genoa, Hellas Verona, foi pra Turquia, foi pra Salernitana, foi jogar no Arezzo da Série C italiana e não conseguiu se firmar em lugar nenhum no momento da gravação desse vídeo. O Cerci tem 35 anos e está sem clube desde 2021. Esse aí, maluco, chegou no fundo do poço e continuou cavando, né? Foi do apogeu ao Uegopa. E pra fechar, outro caso de um cara que iludiu muita gente foi do Krzysztof Piatek. Na temporada 2018-19, esse cara era uma sensação absoluta em terras italianas, né? Ele chegou no Genoa e não parava de fazer gol. Jogando apenas a primeira metade da temporada, ele meteu 19 gols em 21 jogos, uma média de quase 1 gol por jogo.
E é aquela coisa, tá? O Piatek é mais um cara que anteriormente teve bom desempenho também na Liga Polonesa lá, mas como a gente não coloca a Liga Polonesa no mesmo patamar das principais europeias, a gente vai considerar que essa temporada 18-19 foi a única de grande brilho do Piatek. Por quê? Ele começou muito bem no Milan, cara. Pô, 5 primeiros jogos ele meteu 5 gols. A torcida do Milan já imaginando que os caras tinham encontrado o quê? O novo Lewandowski. Só que o desempenho dele foi caindo, né? Aí nos primeiros 6 meses lá pelos Rossoneri, ele conseguiu marcar 11 gols só em 21 jogos. Não é ruim, mas tá longe de ser o que se esperava dele, né? E aí na temporada seguinte é que as coisas realmente começam a degringolar. Ele marca 5 gols apenas em 20 partidas e o cara que tinha chegado com pompa, metendo gol a rodo no comecinho, tava de saída pro Hertha Berlim, ficou um aninho só no Milan. Aí ele não vinga por lá, acaba sendo emprestado pra Fiorentina, também não rende muito, é emprestado pra Salernitana e acreditem se quiser, até na Salernitana o cara é reserva na maior parte dos jogos e neste momento tem 4 gols marcados na temporada inteira. Dizem que o cara não desaprende a fazer gol, mas como é que explica o que aconteceu com o Piatek então, né? Se ele pudesse, ele voltava no tempo e ficava revivendo aquela temporada 18 e 19 no loop, né? Qual foi o jogador que mais te iludiu porque fez uma temporada top e depois meio que desapareceu? Deixa nos comentários e a gente espera que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like antes de sair que ajuda muito a divulgar nosso trabalho pra mais gente. Nos vemos no próximo, então um grande abraço. Falou!